A vida é um fenômeno que vem fascinando muitas gerações de pensadores desde o surgimento da filosofia e da ciência. Apesar desse enorme interesse que persiste ao longo da história do pensamento humano, ainda não sabemos como a vida se originou. Porém, não estamos completamente perdidos nessa empreitada. Temos algumas pistas sobre quais os melhores caminhos a se tomar para compreendermos a origem da vida. Pode-se dizer que se existe um segredo da vida, a chave desse segredo está na auto-organização da matéria. Nesse contexto, o cenário ideal para estudar o surgimento da vida é a evolução pré-biótica. Como o próprio nome sugere, a evolução pré-biótica consiste no processo de evolução molecular que precedeu o surgimento da vida. Uma das principais teorias que explicam a evolução pré-biótica é conhecida como modelo de quasi-espécies. Uma quasi-espécie é uma população de genótipos semelhantes submetidos a um processo contínuo de mutação e seleção natural. As quasi-espécies habitam algo que se chama de espaço de sequências. Um espaço de sequências pode ser visualizado como um espaço geométrico cujos pontos são os genótipos possíveis que podem ser formados a partir de uma dada quantidade de monômeros. Ao se replicarem, os genótipos sofrem mutações. Essas mutações são responsáveis por fazer com que as quasi-espécies se movam pelo espaço de sequências. Apesar de as mutações serem aleatórias, o caminho que as quasi-espécies percorrem não o são. Elas são guiadas pelo relevo adaptativo. O relevo adaptativo relaciona cada genótipo a um valor adaptativo, ou seja, a uma taxa de replicação. Logo, genótipos que possuem valores adaptativos maiores que o resto da população tendem a puxar a quasi-espécie para si. Dessa forma, uma quasi-espécie tende a escalar um relevo adaptativo e se estabilizar em torno de picos. Esse processo não depende somente da topologia do relevo, mas também da taxa de mutação. Quanto menor a taxa de mutação, mais centrada é a distribuição de genótipos em torno do pico, o que caracteriza o regime de quasi-espécies. Quanto maior a taxa de mutação, mais dispersa é a distribuição de genótipos. Para uma taxa de mutação crítica, essa dispersão é levada ao limite e a população sai do pico do relevo adaptativo e caminha aleatoriamente pelo espaço de sequências, o que representa o regime estocástico. Conforme os valores adaptativos de outros genótipos em torno do pico aumentam, menos abrupta se torna a diferença de altura no relevo, e a transição entre os dois tipos de regimes vai se tornando cada vez mais suave. Portanto, pode-se dizer que a seleção natural estabiliza a distribuição de quasi-espécie enquanto a mutação a desestabiliza, caracterizando um antagonismo desses dois mecanismos evolutivos. Muito obrigado pela atenção.